Olá! Hoje nós vamos ver porcentagem. O que é? Para que serve? Então, o que é porcentagem? Porcentagem é uma razão com um denominador 100. Tipo assim, olha, se eu colocar 20 sobre 100, isso é 20 centésimos. Nós podemos escrever 20 centésimos. Ou também podemos escrever 20%. 20 por 100. Tá? Isso vem do latim, porcento, então, enfim. 20%, 20%. E 20% aqui seriam 2 décimos, 20 centésimos. Então, 20 centésimos, ok? É a mesma coisa que 20 dividido por 100. E para que serve isso? Ora, normalmente é para você relacionar uma ordem de grandeza. Por exemplo, eu tenho uma coisa, vou vender uma televisão que custa R$2.000. E aí, se a pessoa pagar à vista, eu dou 20% de desconto. Entende? O 20% de desconto é uma parte do todo. O todo é 2.000. Eu vou dar de desconto 20%. A cada R$100, eu vou dar 20 de desconto. Então, fazendo a continha, a gente sabe qual é o desconto que a gente vai dar. Por exemplo, a gasolina vai aumentar 3%. Deus me livre, né? Que não aumente. Mas é um dado, né? A gasolina vai aumentar 3%. Então, você sabe qual é o preço que está hoje na bomba, você calcula 3% e sabe o novo preço. Outro exemplo, esse mês choveu mais 12% de que esse mesmo mês no ano passado. Então, se você tem o índice fluvial daquele mês do ano passado, você coloca 12% em cima e vai saber o índice fluvial deste ano, deste mês, ok? Eles comparam muito mês a mês, né? O número de desemprego, todas essas taxas de variações são calculadas na base de porcentagem, tá bom? Então vamos ver agora um exemplo disso aí para entender melhor. Então nesse exemplo aqui, o que ele pede? Calcular 30% de 200. Ora, nós podemos fazer de que forma? 200 é 100%. 30%, quanto vai ser? Uma regrinha de 3. Eu tenho 3 valores e quero calcular um quarto valor. Como é que a gente faz? Multiplica em cruz. X vezes 100, eu não vou colocar o 100 aqui, vai ser igual a 200 vezes 30. Por que eu não coloquei o 100 aqui? Porque eu já vou levar ele para cá dividindo. Eu podia ter escrito 100 aqui e escrever tudo de novo e colocar o 100 para baixo. Dá para andar mais rápido, né? Então, o que a gente vai fazer? Corta o 0 com 0, divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo. Cortar não existe, não é operação matemática. Então, vou simplificar por 10 em cima, vou simplificar por 10 embaixo. Vou simplificar de novo por 10 em cima, vou simplificar de novo por 10 embaixo. O que eu fiquei? 2 vezes 30, 60. E aqui ficou 1. Ou seja, o X, que é 30% de desconto, vai ser de R$60, certo? Aqui eu tenho R$200, meu desconto de X vai ser 60. Então, calcular 30% de 200 é dizer que 30% de 200 é R$60. Se ele quisesse, no caso da televisão, lembra que eu falei há pouco? Ah, vou vender uma cadeira por R$200, vou dar 30% de desconto. Então, a pessoa vai ter 60% de desconto. Quanto é que eu vou receber pela cadeira? 200 menos 60. Outra maneira de calcular os 30% de 200, que eu acho mais rápida, é o seguinte. Você tem 30% de 200. É a mesma coisa que está aqui. Tá vendo? 200 vezes 30, aqui é 30 vezes 200. E o 100 embaixo. É exatamente a mesma coisa. A gente lê assim, 30% de 200. Vai simplificar aqui por 10, aqui por 10, vai dar de novo 60, que tinha que dar mesmo, né? Então tinha como ser diferente. O método pode ser diferente, a resposta não. Vamos escrever essas frações em forma de porcentagem. Eu vou primeiro passar para decimal, depois eu passo para porcentagem. Esse valor dessa fração, 5 centavos, 5%, vai ser 5 centavos. 5 sobre 100. Ok? Então, na casa do décimo e na casa do centésimo, 5 centésimos. Que é igual ao quê? A 5%. Olha aqui, 5%. 5%.
Agora aqui nós temos 1 sobre 5, não temos sobre 100. O que nós fazemos? Ora, nós sempre falamos sobre frações equivalentes. Então, são elas que nós vamos utilizar de novo. Eu preciso que essa fração seja escrita com um denominador 100. Então, eu preciso achar uma fração equivalente a esta que tenha o denominador 100. Para eu sair de 5 e chegar a 100, por quanto eu multipliquei daqui para cá? Eu multipliquei por 20, certo? Porque 5 vezes 20 dá 100. Então, se eu multipliquei aqui embaixo por 20 para encontrar 100, eu tenho que multiplicar aqui em cima por 20 também para encontrar um novo numerador. 1 vezes 20, 20. Então, 1/5 é igual a 20 centésimos. Então, 20 centésimos eu posso escrever assim, ó, 20 centésimos. Ou escrever 20%. Tudo isso é a mesma coisa. 1/5 é igual a 20 centésimos, que é igual a 0,20, que é igual a 20%. Tudo tem o mesmo valor. Agora aqui no 3/4, a mesma coisa, o mesmo raciocínio aqui do 1/5. Eu preciso encontrar uma fração que tenha o denominador 100, com o mesmo valor desta fração 3/4. Então, eu tenho que encontrar a fração equivalente. Quanto eu multiplico 4 para chegar a 100? Bem, se você não sabe isso de cabeça, não tem problema. Arma a continha e divide por 4. 10 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, 2. Baixo 0. Deu 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Resto 0. Ok? Então, eu vou multiplicar 4 por 25 para chegar no 100. E a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui em cima no 3. Tá? Eu tenho que multiplicar o numerador também por 25 para encontrar o novo numerador da fração equivalente. 3 vezes 25, se você não sabe de cabeça, faz a continha. 25 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Igual a 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Então, nosso novo numerador é 75, certo? Escrevendo na forma decimal, eu tenho 75 centésimos. 75 centésimos, que é igual a 75%. Tudo é a mesma coisinha, tá? E assim a gente pode trabalhar durante um problema, uma questão que a gente tem que resolver, em qualquer forma, tá? Porque tudo é igual. Isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso. Então vamos fixar aqui o conceito que a gente acabou de estudar. Eu quero escrever em porcentagem essas 3 frações, ok? Esta aqui está de cara, 75%, certo? Esta aqui eu tenho que achar a fração equivalente. Lembra que a gente acabou de ver isso? Eu tenho que achar uma fração que eu tenha 100 no denominador e seja equivalente a essa aqui. Então, por quanto eu multiplico 20 para chegar a 100? Eu multiplico por 5. 20 vezes 5 dá 100. Então, eu tenho que multiplicar aqui em cima também por 5 para ter uma fração equivalente. 5 vezes 5, 25. Como é que eu escrevo isso em porcentagem? 25%. Olha só, 8 dividido por 25. Eu tenho que, de novo, achar uma fração equivalente com o denominador 100. Porque uma porcentagem é uma razão com o denominador 100. Então, 25 por quanto eu chego em 100? Agora há pouco nós fizemos, né? Vezes 4. 25 vezes 4, eu chego em 100. Então, eu tenho que multiplicar 8 por 4 para encontrar a fração equivalente a esta aqui com o denominador 100. 8 vezes 4, 32. Como é que eu escrevo isso em porcentagem? 32%. Agora, o nosso exercício pede o seguinte: escrever em forma de fração. Ele está te dando em porcentagem e quer que você transforme para fração. Então, vamos nós. 115%. Como é que eu escrevo isso? 115%. Está escrito como fração. Você quer simplificar? Pode, não tem nenhum problema. Vamos simplificar. Dividido por 5 aqui, nós vamos encontrar quanto? Faz a continha. 115 dividido por 5. Ó, 11 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobrou 1. Baixo 5. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Então, aqui em cima deu 23. E aqui dividido por 5, dá 20. Pronto, já está na forma reduzida. Porque o 23 é um número primo, e então não tem como a gente simplificar por 20, certo? Vamos para o próximo. 34%.
34%. Pode simplificar? Pode. Por 2 aqui vai dar 17, por 2 aqui vai dar 50. De novo, 17 é primo, não dá para simplificar mais. Vamos ver esse caso aqui. 22,5%. Então, o que eu escrevo? 22,5%. Ah, essa vírgula está me atrapalhando. O que eu faço? Posso fazer uma fração equivalente. O que eu faço então aqui? Eu multiplico aqui em cima por 10. O que eu faço quando eu multiplico por 10? Eu ando com essa vírgula para cá. Então, o número passa a ser 225. E embaixo eu multiplico por 10 também. Que a fração equivalente é assim, a gente tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aí você tem uma fração equivalente que tem o mesmo valor. Equivalente quer dizer isso, valor igual, tá? A fração inicial. Agora nós podemos simplificar por 5. Vamos lá. 225 dividido por 5. 22 por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para 22 sobrou 2. Baixou 5 por 25. Dá 5, 5 por 5. 25 para 25, nada. Então aqui em cima deu o quê? 45. E aqui embaixo, se eu dividir por 5, vai dar quanto? 200, né? Porque eu divido aqui, ó. Separo 10 de 100. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 100, 200. Podemos simplificar de novo por 5. Olha aqui. Por 5 aqui dá 9. Por 5 aqui dá o quê? 40. E agora acabou, porque 9 é um número ímpar e 40 é um número par. Aqui você não pode dividir por 2 e aqui você não pode dividir por 3. Então, não tem mais como você fazer. Acabou aqui, então, as nossas respostas mais simplificadas e em forma de fração. Como foi pedido? Vamos para a próxima. Olha só, nesse problema é dito o seguinte. Ana vendeu 30% dos seus 80 doces. Quantos doces Ana vendeu? Então, o que nós temos que fazer aqui? Ele quer saber quantos doces a Ana vendeu. Ela vendeu 30% dos 80 doces que ela tinha. Então, eu quero saber o quê? 30% de 80. Então, o que nós vamos fazer? Dividir aqui por 10, dividir aqui por 10. Dividir aqui por 10, dividir aqui por 10. 3 vezes 8, 24. Então, Ana vendeu 24 doces. Essa é a nossa resposta. Nesse problema, é dito o seguinte. Numa pesquisa, 1.600 pessoas responderam que preferem brigadeiro, o que corresponde a 32% dos entrevistados. Quantas pessoas foram entrevistadas? Então, a pergunta quer saber quantas pessoas foram entrevistadas. Ora, ele fala que 1.600 pessoas responderam que preferem brigadeiro e que isso corresponde a 32% dos entrevistados. Então, 1.600 pessoas correspondem a 32% dos entrevistados. Ele quer saber quantas pessoas foram entrevistadas. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto é 100%. Certo? 100% das pessoas foram entrevistadas. 100%, todas elas foram entrevistadas. 32% preferem brigadeiro. Então, quantas pessoas são 100%? X. Então, a gente vai resolver isso aqui pela regra de 3, porque é mais fácil. Olha só, como é que eu calculo X? Eu vou fazer esse por esse e esse por esse. Então, X é igual, X vezes 32 é igual a 1.600 vezes 1.600 vezes 100. Certo? Ó, X vezes 32, 1.600 vezes 100. Então, eu vou ter que X é igual a 1.600 vezes 100 sobre 32. Certo? Repara uma coisa. 16 e 32 tem um parentesco aí, né? 16 é metade de 32. Ou seja, 32 é o dobro de 16. Então, se eu simplificar 16 por 16, dá 1. Se eu simplificar 32 por 16, dá 2. Então, aqui eu fiquei com 100, né? Porque o 16 aqui, porque 16, 1.600, é igual a 16 vezes 100. Certo? Não dá 1.600? Então, eu simplifiquei o 16 com 32. Aqui ficou 100, ó. No lugar do 16 ficou 1. Mas eu tenho esses dois zeros aqui, tá? Então, esse 2 eu vou simplificar com esse 100 aqui, ó. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 50. Certo? Acompanhando?
Então, qual é o meu x? 50 vezes 100. 50 vezes 100, é só eu colocar os dois zeros, certo? 50 vezes 100, 5 mil pessoas. Então, quantas pessoas, quanto é o meu x? Meu x é igual a 5 mil. Então, a resposta é, foram entrevistadas 5 mil pessoas. Certinho? Dúvida? Põe no comentário, eu vou adorar resolver dúvidas para vocês, tá bom? Aproveita, dá um like, aproveita, compartilha com os amigos, clica no sininho, quer dizer, se inscreve, né? E clica no sininho para você ser notificado sempre que tiver uma aula nova, uma novidade no canal, aí você fica sabendo. Valeu? Vamos para a próxima? Vamos resolver esse probleminha aqui. Olha que legal. Seu Zé recebe R$ 1.800 de salário. Ele teve um aumento de 25%, sortudo ele, né? De quanto foi o aumento em reais e para quanto foi o salário do seu Zé? Então, olha só, ele recebia R$ 1.800. Ele teve um aumento de 25%. O que ele quer saber? Quanto foi o aumento e para quanto foi o salário do seu Zé? São duas respostas. Então, vamos ver. R$ 1.800. E ele teve um aumento de 25%. Eu posso colocar aqui, ó, 25%. Se eu calcular 25% de 1.800, eu estou calculando o aumento, não o salário dele todo no final das contas. Então, vamos ver aqui, ó, divido por 10, divido por 10, divido por 10, divido por 10. Aí ficou o quê? 18 vezes 25. Vamos armar aqui a continha, 18 vezes 25. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 2 vezes 8, 6. 2 vezes 8, 16, né? Vamos armar aqui a continha. 5 vezes 8, 40 e vão 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 2 vezes 8, 16. Vão 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 0, 15, vai 1, 450. Então, esse aqui valor que foi o do aumento, ó, o aumento é igual, tá? 1.800, 25% de 1.800. Calculando isso aqui, nós encontramos R$ 450. Esse foi o aumento. Para quanto foi o salário do seu Zé? 1.800 mais 450. Então, o salário do seu Zé vai ser 1.800 mais 450. Tá? Isso aqui vai dar, ó, pega 200 daqui e põe aqui, dá 2.000, certo? Olha como é que eu faço a conta sem armar. 1.800, falta 200 para 2.000. Então, eu pego 200 daqui, ponho aqui, virou 2.000. Aqui ficou quanto? 250, né? Eu tirei 200. Então, ficou 2.000 com 250. 2.250. Ok? Então, a resposta, o aumento foi de R$ 450 e o salário foi para R$ 2.250. Pronto, feito o nosso problema. Tranquilo? Parecia difícil, mas não é não, né? Tranquilinho. Vamos ver esse probleminha? Repara. Joana faz empadas ao custo de R$ 2. Se vender por R$ 5, qual será o seu lucro em porcentagem? Então, repara, ela faz empada e custa para ela R$ 2. Aí ela, né, vai comprar as coisas, trabalhou, tem que ter o lucro dela, justo, né? Então ela falou, vou vender por 5, porque é o preço do mercado, mais ou menos, então vou vender por 5. Quanto é que eu vou ter de lucro? Tá? Então vamos pensar o seguinte, ela fez por R$ 2, vendeu por 5. Então o lucro dela em reais é 3, né? Se você vende por 5 e gastou 2 para fazer, o seu lucro é de 3. Bem, ótimo. O que acontece? Só que eu quero saber quanto 3 é em porcentagem. Então, se eu gastei 2 e ganhei 3,
Quanto esse 3 é em porcentagem? Então, vamos ver, 2 é 100%. E 3 é quanto? A gente calcula esse x. X vai ser igual a quem? 3 vezes 100 dividido por 2. Certo? 100 dividido por 2, 50. 2 dividido por 2, 1. 3 vezes 50, 150. Então, qual é o lucro que ela tem em porcentagem? 150%. Certo? Ela gastou 2 e ganhou 3. Ganhou 150% a mais. Então, a resposta é o lucro foi de 150%. E assim você pode fazer o seu preço. Se eu quero ganhar 200%, 50%, e aí eu faço a minha conta e vejo qual é o preço que eu vou vender, o que eu estou comercializando, tá bom?